Bom, dias dos pais, né? E eu coloquei o título ali, filhos bem-aventurados, né? Mas será que o filho, para ser bem-aventurado, ele pode andar fora da presença do pai? E o que me chama a atenção, antes já de entrar nesta reflexão, é que Jesus, ele faz 3 referências à casa do pai no Novo Testamento. Uma é lá em Lucas 2, quando os pais dele iam de ano em ano para adorarem, para festejarem a festa da Páscoa lá em Jerusalém. E quando eles estão voltando, eles perdem Jesus e eles percebem no meio do caminho. E eles voltam para procurar Jesus. E quando eles acham Jesus, Jesus fala para eles: vocês não sabiam que eu havia de estar na casa do meu pai? Então a casa do pai, ele se refere ao templo. Ao templo. E aí a outra vez que ele se refere à casa do pai é quando ele se achega no templo lá e vê os cambistas, pessoas fazendo comércio, não que seja proibido, mas aquelas pessoas estavam roubando as outras pessoas. E aí Jesus olha para aqueles cambistas e fala: vocês estão fazendo da casa do meu pai um covil de ladrões. Então, quando Jesus ele fala da casa do pai, ele está se referindo ao templo. E a outra terceira vez que ele se refere à casa do pai é lá em João 14, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também no meu pai, porque na casa do meu pai há muitas moradas, né? Ele fala: vou preparar-vos lugar. Há muitos pensamentos sobre isso, mas quando Jesus fala a casa do pai, é a casa do pai. Quando ele diz que vai preparar lugar, podemos imaginar desta forma, que se não fosse ele mandar o Espírito Santo, nós não estaríamos na casa do pai hoje. E a casa do pai pode ser cada um de vocês que estão aqui hoje, porque o Senhor faz morada na vida de vocês. E a Bíblia diz que para o Espírito Santo de Deus fazer morada em nossa casa, nós temos que aceitar ele como Salvador das nossas vidas, como diz lá em João 1,12: todos quanto receberam, tornaram-se filhos de Deus. E isso me chama a atenção muitas vezes. Não sei se todos aqui já aceitaram Jesus, ou vocês que estão nos assistindo. Se não aceitaram, aceitem o Senhor Jesus para que você faça parte da família de Deus, para que você faça parte da casa do Pai, para que você possa ser bem-aventurado ou próspero. A palavra bem-aventurado, no hebraico, ela diz assim: asherei, que significa feliz, uma pessoa próspera, né? Agora, quando nós vemos lá no Novo Testamento que o pastor Marcelo leu, é Macários, é uma pessoa plenamente satisfeita. Tem algumas outras Bíblias que traz a versão assim: feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E Davi escreveu estes salmos e ele falou que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas Davi, ele viveu muitas e inúmeras bem-aventuranças do Senhor, porque ele era filho. Ele era filho. Mas o Salmos capítulo 1 está dizendo sobre a conduta do homem e a conduta da mulher. Se ele tiver uma boa conduta, vai ser bem-aventurado, vai ser bem-aventurada. É o que Davi está dizendo. E ele diz: bem-aventurado o homem ou a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Outras Bíblias dizem que nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer, aonde? Na lei do Senhor. Isso daqui, rapaz, as pessoas às vezes até tremem quando se fala de lei, né? Porque lei é negócio de justiça, né? E aí a gente fica com medo muitas vezes. Mas a lei, ela é boa. Porque se não fosse a lei, ela não mostrava para nós os erros, né, que as pessoas cometem. E aí Davi diz que antes de você se assentar ou andar no meio dos pecadores, ou na roda dos escarnecedores,
Antes ele tem um prazer aonde? Na lei do Senhor. Mas hoje em dia, quantos de vocês trabalham em uma empresa que na hora do almoço se assenta lá no refeitório com muitas pessoas na mesa? Existem algumas pessoas aqui? Existem alguns, né? Ou outros que vão a um restaurante, né? Já trabalhou, pastor? Aí, ó. Então, assim, não tem como hoje nós não passarmos no meio dos pecadores, ou muitas vezes não nos assentarmos na roda dos escarnecedores e não ouvirmos conversas alheias. Mas se nós tivermos este prazer na lei do Senhor, nós não vamos compactuar daquelas conversas alheias, né? Das conversinhas, né? Eu trabalhei num bar do meu pai, quando eu era mais novo, eu ouvia tanta conversa alheia. E aí quando eu me converti, eu ficava ali, eu falei, meu Deus. E aí ficava lá o dia todo, e eu era um menino novo, né? Ainda sou novo, viu? Vocês estão vendo, né? Isso aí há uns 30 anos atrás, hein? Então, eu participava de muitas conversas alheias e às vezes acabava me envolvendo nas conversas. Mas, se naquela época eu tivesse embasado realmente, meditado nesta lei a qual o servo Davi aqui está falando, talvez eu não prestaria tanta atenção ou fugiria do meio da roda dos escarnecedores, porque eu estaria meditando na lei do Senhor dia e noite. E quando Davi está falando desta lei, ele não está falando de nenhuma outra lei estranha, não. Ele está falando da lei que também envolve os 10 mandamentos que Moisés escreveu. Moisés, após ele morrer, já citei esse texto aqui, quem sucedeu ele foi quem? Josué. Ó, a igreja está estudando, hein, pastor? Ó, o pessoal está lendo a Bíblia aí, ó, tá afiada, né? Da hora, hein, vocês, hein? Josué. Então, quando nós lemos lá Josué 1:8, Deus dá uma flechada no coração de Josué, porque ele estava com medo de guiar o povo, e Deus fala para ele assim, olha, não deixes de falar das palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia, de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele escrito está. Só então os teus caminhos, olha a outra palavra aparecendo, prosperarão e será bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, Josué. Não te mandei eu, igreja de bom sucesso? Esforça-te. Não te mandei eu, Josué? Tem de bom ânimo? Não te mandei eu, igreja de bom sucesso? Tem de bom ânimo? Como que está o ânimo de vocês aí? Está bem ou está mais ou menos? Vocês estão meditando na palavra dia e noite ou não? Então, essa questão de você ser bem-aventurado, né? O pastor leu aqui e Jesus ele traz essa questão bem mais explícita sobre a bem-aventurança no contexto grego de Macários, que é uma satisfação plena. Lógico que essa satisfação plena neste mundo ainda nós não vamos ter, mas Jesus está falando dessa satisfação, e nós podemos já começar a provar e deliciarmos e vivermos dessa satisfação em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. Porque Jesus diz, bem-aventurado são os pobres de espírito. Pobre de espírito significa lá pitarroi. Olha que palavra esquisita no grego, né? Eu vou pesquisar isso aí para ver o que é. Pitarroi. Pitarroi é aquele pobre que não tem condições de ir ganhar o seu pão, não tem condições de ir à guerra, não tem condições de ir adiante. E aí Jesus, ele faz com que essa pessoa seja bem-aventurada, porque ele vai adiante desta pessoa, ele dá condição a esta pessoa. E Davi viveu desta bem-aventurança, porque Davi, quando ele assumiu ali o posto de rei, mas ainda Saul estava vivo, ele começou a viver algumas bem-aventuranças, porque ele não tinha ainda exército para enfrentar os teus inimigos.
E o próprio Saul começou a persegui-lo. Ele não tinha condições alguma de enfrentar e até mesmo de fugir. Mas nas tuas bem-aventuranças, o Senhor sempre ia adiante dele, guardando a sua vida, livrando ele de todo mal, de todo perigo, de todo acidente. E Deus fez com que ele vivesse as bem-aventuranças. Por quê? Davi, ele era um homem, ele foi um homem, né? Porque já não está no nosso meio, um homem segundo o coração de Deus. É um homem que só fazia tudo aquilo que o Senhor pedia a ele. Será que o nosso... às vezes nós lemos a Bíblia... quem já falou, Senhor, faz de mim uma mulher... De mim não, as mulheres, né? Vamos dizer... Uma mulher segundo o teu coração, né? Os homens, faz de mim, Senhor, um homem segundo o teu coração. Vocês já disseram isso? Já ou não? Já, né? Olha que interessante, só que Davi, ele é o cara que temia a Deus, ele só fazia aquilo que Deus falava para ele, faz isso, e aquilo que estava na lei, ele vivia a lei, não importava se ele ia perder, se ele ia ficar para trás, se ele ia ser prejudicado, mas ele obedecia o Senhor. Então, Davi pela lei aqui, ele foi bem-aventurado. Salmos 119, versículo 97, você vai ver lá o salmista declarando assim: ah, Senhor, como eu amo a tua lei. Aí vocês sabem o que fala no versículo 98? Porque vocês não estão abrindo mais as Bíblias. Ultimamente não vejo mais a igreja abrir a Bíblia. Cuidado. A palavra de Deus diz lá que o povo, quando Paulo estava pregando lá para os bereanos, lá no livro de Atos, os caras estavam toda hora lendo a Bíblia. Deixa eu ver se isso aí que esse Paulo está falando aí, se esse pastorzinho aí está falando isso aí é verdade. No versículo 98 fala assim: tu, Senhor, ó Deus, pelos teus mandamentos me fazes mais sábio que os meus inimigos. Pelos mandamentos do Senhor nós somos mais sábios que os nossos inimigos. Aí lá no Salmos 19 ainda, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a lei do Senhor, ela é a palavra para as nossas vidas. É o alimento para cada um de nós. É aquilo que faz com que nós venhamos caminhar no meio deste mundo perverso, no meio deste mundo de iniquidade, aonde nós fazemos a diferença. Por que eu digo isso a vocês? Se você não estiver fazendo a diferença, talvez está na hora de você começar a ver os teus conceitos. E alguns dos pequenos grupos nós temos estudado aí em relação ao amor, em relação a fazer parte da família de Deus, e o que as pessoas devem ver em nossas vidas quando fazemos parte da família de Deus. Vamos lá ver quais são esses atributos aí, se vocês estão afiados, né? Não tem certo e errado, né? Porque tem vários, né? Quando nós fazemos parte da família de Deus. Ô Thaís, eu abri, obrigado, viu? Deus abençoe. Quais são aí? Vamos falar alguns dos atributos aí. Fale, vamos colocar uns 5 aqui. O que Deus tem que ver, Babi, na sua vida quando nós fazemos parte da família de Deus? Amor, esse é o principal. Ela já foi lá no master, né? Amor, qual o outro? Quer falar um aí, Rodrigão? Compaixão? Compaixão também. Caridade, que é a mesma coisa que amor, né? Qual o outro? Qual? Humildade, humildade, mais um. Bondade, fidelidade, falaram outro aí. Exemplo. Glória a Deus, ó. 1 Coríntios capítulo 12, o último versículo, ele fala assim: procurai com zelos os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Esta igreja aqui é uma igreja que tem buscado o dom. E eu tenho visto o pastor falando: vamos buscar os dons, tal, não sei o quê. Só que quando Paulo está falando deste dom aqui, procurai com zelo, quando nós lemos o capítulo 13, este último versículo deveria fazer parte do capítulo 13, que fala assim: ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que tivesse o dom de revelação, ainda que tivesse etc, 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 e não tivesse amor, nada disso valeria. Então, em cima do exemplo, em cima da fidelidade, em cima
dessas outras coisas que nós falamos, se nós tivermos amor, vai superar todas estas outras coisas. Mas que amor é este? O amor que nós temos por Deus. É por isso que Davi, ele foi chamado homem segundo o coração de Deus, porque ele fez aquilo que o Senhor pediu para que ele pudesse fazer. E quando eu leio aqui a Bíblia, a palavra do Senhor, e às vezes vejo muita indagação da parte das pessoas que estão fora da igreja, quando se diz sobre bem-aventurança, as pessoas chegam até mesmo questionar, né? Outro dia citei o Salmos 42 aqui, falei que as lágrimas do salmista serviam para ele de alimento dia e noite, e as pessoas até mesmo perguntavam para ele assim: onde está o teu Deus que está vive chorando? Mas às vezes eu também ouço as pessoas falando: na igreja só tem ex-drogado, ex-viciado, pobre, ex-ladrão. Aí eu olhei para aquela pessoa e eu falei: rapaz, acho que você está enganado. Porque se o meu Deus ele é dono da prata e dono do ouro, a igreja do Senhor está cheia da riqueza, é que as pessoas não conseguem enxergar. Aí eu comecei a analisar estas coisas. Eu comecei a refletir, porque eu não concordei com aquele homem e fiquei inconformado. Por quê? Porque ele quis diminuir a grandeza do meu Deus que estou servindo. Porque o meu Deus diz que eu vou ser bem-aventurado quando eu fazer parte desta família. Bem-aventurado em todos os aspectos. Porque quando nós continuamos a leitura aqui, diz assim o versículo 3 do Salmos 1: pois será como árvore plantada junto a ribeiro, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Eu não sei como está a sua vida. Talvez as pessoas olham para a prosperidade da Bíblia e acham que é tudo riqueza, né? Dinheiro. Dinheiro não é nada para Deus, porque Deus ele é dono da prata e do ouro. O ouro é extraído da terra, a prata é extraída da terra. Quem criou foi Deus, e Ele dá a quem Ele quer. E aí eu fico analisando estas condições aqui, onde as pessoas dizem que os crentes ele tem que, às vezes, viver nessa pendenga, ou viver na dificuldade. As pessoas olham para nós assim, ou ele tem que viver apanhando, né? Sabe aquele crente que ele está se levantando, quando ele vai levantar, cai de novo, aí cai de novo, opa, você vai ficar aí no chão. Eu ouvi um outro pregador falando assim, que crente tem que ser igual omelete. O omelete você tem que bater, né? Tem que bater, porque se não bater no crente, ele sai dos caminhos do Senhor. Olha, eu acho que nós estamos equivocados se pensarmos assim, porque isso daí é porque nós não estamos obedecendo a Deus. Porque se nós obedecermos a Deus, nós vamos ser pessoas abençoadas, pessoas prósperas, pessoas das quais vamos dar os frutos, das quais as pessoas vão ver através das nossas vidas. E a Bíblia, ela está cheia e cheia de exemplos. O salmista Davi diz que o Senhor, Salmos 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Nós lemos Salmo 105, que a luz é o quê? É a palavra do Senhor, né? Se Ele é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei? Eu não tenho que temer estas coisas. Pode entrar governo bom, governo mau, se eu estiver meditando na lei do Senhor, guardando os mandamentos do Senhor, o Senhor vai fazer com que eu prospere onde quer que eu estiver. A terra pode estar seca, mas Deus vai derramar dos teus rios ali, para que eu possa frutificar no tempo dele, para que as pessoas vejam a glória do Senhor através da minha vida. Mas como está a sua vida? Você está meditando na palavra do Senhor dia e noite? Você está caminhando com Deus que te chamou? Quando o salmista ele faz esta comparação com uma árvore, é no inverno que caem as folhas da árvore, é correto? É isso mesmo? Outono, né? Obrigado. Eu não manjo muito disso, eu sei mais ou menos. Mas eu sei que quando as folhas começam a cair das árvores, eu sei por causa das plantinhas que eu tenho lá em casa, viu, Fernandão? Começa a cair lá as folhinhas, elas começam a ficar secas, né? E aí aquelas folhas caem
na terra mesmo e começam a virar adubo, porque elas não estão conseguindo arrancar nutrientes da terra, né? E elas começam a cair as folhas para que elas não venham perder tantas vitaminas. Mas a Bíblia diz aqui, o salmista ele faz uma comparação, que se nós confiarmos em Deus, ainda que a terra esteja seca, dependendo da estação do ano, Deus vai fazer com que você seja plantado junto a ribeiros. E se não tiver um ribeiro, Deus ele vai fazer com que você enxergue onde tem um ribeiro. Porque nós temos uma mania de muitas vezes falar: Deus, o Senhor não está me vendo, ou o Senhor não está me dando oportunidade. Deus dá oportunidade para todos, para todas. É que às vezes nós não conseguimos enxergar porque estamos cegos, os nossos olhos estão vendados, porque não estamos examinando a palavra de Deus. E a Bíblia diz em Oséias 4:6 que uma geração inteira foi destruída por falta de conhecimento da palavra de Deus. Quando nós lemos João, capítulo 7, o versículo 38 e 39, não sei se é esse capítulo, mas fala assim: Jesus, examinar as escrituras porque ela testifica de mim. Mas aí às vezes nós vemos cristãos replicando aquilo que as pessoas falam ou que eles ouvem, mas não foram examinar a palavra. Então é necessário examinarmos a palavra. Vocês lembram de Abraão teve 2 filhos. Filhos da promessa, que criaram 12 príncipes cada um, que são 2 descendências, umas são judeus e outros são os árabes. A mãe de Isaac foi Raquel, certo? Não? Quem foi? Sara? Ah, tá vendo? Vocês não lembram? Ah, obrigado, viu? Sara, certo? E a mãe de Ismael foi quem? Agar. Agar, ela foi mandada para onde? Para o deserto. E chegando lá no deserto, o seu filho começou a sentir muita sede. Estava para morrer. E aí começaram a chorar. E sabe o que é interessante? Deus, ele não criou um rio lá no deserto. Ele simplesmente abriu os olhos de Agar para que ela pudesse ver um manancial de água na frente dela. Então, se nesta noite você não tem prosperado, talvez peça ao Senhor que Ele abra os teus olhos para que você possa ver a prosperidade que Ele tem preparado para você. Prosperidade que o Senhor está proporcionando para você. Porque está diante do Senhor esta bem-aventurança, esta prosperidade está diante de você. Não sou eu que estou dizendo, porque é bíblico isso daqui. Porque os filhos e as filhas do Senhor serão bem-aventurados. Tem que refletir o amor, porque fazem parte da família de Deus. Quando as pessoas olharem para nós lá fora, elas têm que ver luz em nossas vidas. Elas têm que ver o amor, os atributos que nós falamos aqui, que foi o amor, que foi a benignidade, a caridade e assim por diante. Se as pessoas não estão enxergando isso em vocês ou em mim, alguma coisa está errada. Porque se você faz parte desta família, você tem que viver estas bem-aventuranças, porque é bíblico isso daí. Assim como Deus escolheu o povo de Israel para ser luz para as nações, e é um dos povos mais ricos no mundo, Deus está honrando, porque muitos deles estão meditando na palavra do Senhor dia e noite. E hoje nós fazemos parte também desta herança. Podemos ser ricos aonde quer que nós estivermos, através do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Este é o Deus que nós estamos servindo. Este é o Deus que nós viemos buscar, que viemos adorar, que viemos glorificar, que viemos engrandecer. Mas as pessoas confundem as coisas, né? Confundem. Eu anotei algo aqui, ó. Evangelho sem lei é iniquidade. Agora, graça sem obediência é ingratidão. Deus, Ele tem nos dado a oportunidade de meditarmos na sua lei. Deus, Ele tem nos dado o privilégio de meditarmos na sua palavra. Agora, isso daí cabe de cada um de nós. E eu tenho visto muito hoje, muitas pessoas no meio de nós, né, principalmente os jovens, ou adultos também,
que gostam de coisas fáceis, né? Eu não posso falar aqui, que eu já dei muito exemplo, mas existem muitas pessoas no nosso meio que gostam de coisas fáceis, não gostam de ir à luta, não gostam de ir adiante, não gostam de colocar a mão no arado, e a Bíblia diz que é com o suor do nosso rosto que nós vamos viver e comer, né? Então você está suando? Quem está suando aqui? Ixi, eu vi pouquinho levantando a mão aqui, hein, pastor? Meu Deus do céu. Outro dia eu vi um jovem falando assim, né? Nossa, uma jovem. Nossa, mas aquele menino é tão bonito, pastor. Os olhos dele são azuis. Ele é tão lindo, tão lindo, tão lindo. Só que ele não gosta de trabalhar. Falei, ô Jeová, hein? Aí ela quer se casar com um jovem desse. Você acha que ela vai ser a bem-aventurada? Ele já não é, porque não gosta de trabalhar. Aí outro dia, eu já disse daí já. Eu falei assim, nossa, aquela menina tem um corpão violão. Nossa, acho que eu vou ver se eu consigo namorar com ela. Mas se eu quisesse um violão, eu pegaria um violão para mim, certo? Então, eu não preciso de uma menina que tem um corpão violão. Eu preciso de uma menina que honre a Deus, que seja trabalhadeira, que cuide da casa, que cuide dos filhos, cuide do marido, né? Que seja uma mulher que tenha uma boa integridade, né? Uma mulher que trabalhe, que honre o Senhor, que glorifique o Senhor, que engrandeça o Senhor, que bendiga o Senhor. É destas mulheres que os jovens precisam, né? Mas às vezes ficam indo atrás do corpão violão e essa menina não gosta nem de limpar a casa. Meu Deus do céu. Você acha que Deus vai fazer desta pessoa bem-aventurada? Não vai, irmãos. Não vai. A Bíblia diz, é com o suor do teu rosto. É o suor do teu rosto. Os meus filhos, hoje nós saímos para jogar bola, 6 horas da manhã. Eu falei, esses meninos aqui me colocou numa rascada hoje, até o pastor Marcelo. Não, vamos lá jogar bola. Eu falei, meu Deus do céu, 6 horas da manhã. E aí os meus filhos, vamos jogar bola. E aí eu falei, domingo, 6 horas da manhã. Esses caras não tem o que fazer não, viu, gente? Deixa eu para você. Se fosse para estar na igreja 6 horas da manhã orando, meu Brasil, viu? Não que seja proibido jogar bola, tá, gente? Pode jogar. E aí fui jogar bola com esses meninos. Eu falei, vou jogar bola, só que amanhã quando nós chegar, nós vai limpar a casa. Não, vamos sim, tá bom. Eles não gostam de limpar muito a casa, não. Porque eles gostam, todo jovem gosta de ficar meio sossegado, né? Eu falei, olha, as coisas de Deus, elas funcionam com ordem e decência, né? Se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Aí eu falo assim para eles, Deus, eu sou o Senhor da sua vida, vou te proporcionar muitos futebols ainda, muitos. Então, limpa a casa, cuida lá, lava meu carro, não colocando eles como escravo não, mas é brincadeira, mas é uma realidade. Nós traçamos esses paralelos, porque se nós fizermos com Deus boas coisas e darmos bons testemunhos, Deus ele vai fazer com que nós sejamos bem-aventurados, irmãos, com que nós sejamos prósperos, né? Então, ser próspero é ter mais que o necessário, é você ter para ajudar, é você ter para auxiliar as pessoas que estão ao seu lado. Porque o sinal de prosperidade não é riqueza. Porque talvez riqueza, 15 mil resolve o problema de algumas pessoas, mas não resolve o problema de uma pessoa que deve 150 mil. Então, a riqueza bíblica, ela fala de uma prosperidade que ela vem através das bem-aventuranças das quais o Senhor vai adiante da gente. Um outro exemplo, já estou encerrando, tá? É quando o povo sai lá do Egito. Eles não tinham condições de sair sozinhos, mas Deus vai lá, tira eles do Egito, traz eles para o deserto, e ali eles cometem uma rebeldia, e por causa daquela rebeldia ficam 40 anos. Mas eu nunca vi um povo que viveu tanta bem-aventurança como nenhum de nós vamos viver.
Não vamos, porque 40 anos aquele povo comeu e bebeu da mão do próprio Deus, porque o maná vinha do céu, a água brotava da rocha, queriam carne, Deus providenciava a carne, o próprio Deus serviu eles, e a roupa deles não envelheceram, as sandálias deles não envelheceram. Isto é bem-aventurança, irmãos. E às vezes nós estamos preocupados em não meditar na palavra de Deus, em não viver a palavra de Deus. Então Deus diz: se vocês me colocarem em primeiro lugar, eu vou colocar todas as coisas de vocês em primeiro lugar. Quem deseja ser bem-aventurado ou bem-aventurada aqui? Se você deseja ser uma pessoa próspera, hoje Deus deseja dar esta prosperidade para a sua vida. Mas para isso é necessário meditarmos na palavra do Senhor. Dia e noite, irmãos, dia e noite, porque se meditarmos na palavra de Deus, nós vamos estar menos propensos a errar. Então, vamos meditar na palavra de Deus para que os nossos olhos sejam abertos e possamos enxergar o caminho do qual o Senhor quer nos mostrar. Amém?